Eu não conheço uma psicóloga ou um estudante de psicologia que se propôs a começar a criar conteúdo para rede social e não travou, pelo menos um pouco, por conta de vergonha, não sofreu, não sentiu o desconforto causado pela vergonha de se expor. Olá, eu sou a Bruna do @Psico Fora da Caixa, você me encontra em praticamente todas as redes falando sobre produção de conteúdo, marketing para psicólogas que querem captar pacientes através das suas redes sociais, mas sem perder a ética, sem perder a autenticidade, sem ter que vender a sua alma pro demônio do algoritmo. Sai daqui, seu demônio, morre! Tá, então, primeira coisa, se você sente vergonha, saiba que essa experiência não é única, isolada, não tem nada de errado com você. O problema não é você. A questão é que sentir vergonha faz parte da condição humana, da nossa existência. Então tá tudo bem, a gente só precisa aprender a lidar com ela, manejar ela para não ficar paralisada sob controle assim dela e não criar nada e não dar os passos ao encontro daquilo que é importante e valoroso pra gente. E é legal a gente pensar, gente, que a vergonha não é a vergonha de aparecer e pronto. Não, é a vergonha da gente ser vista, da gente ser julgada, da gente ser mal interpretada, e tantas outras coisas no pacote, tá? Eu tô falando aqui mais sobre vergonha, mas a gente poderia estar falando sobre medo, sobre insegurança. Tem várias coisas que entram dentro desse pacote quando o assunto é exposição na rede social, que é uma nova relação inserida na nossa vida, tá? Não é tão simples assim, só ligar a câmera e aparecer. Não, é um novo contexto relacional no qual a gente acaba sendo exposta e isso traz, né, desconfortos como esses que eu falei aqui, tantos outros, e isso traz também a necessidade da gente investir em lidar com esses desconfortos. Então, cara, não é simples, leva tempo até pra gente se familiarizar com esse novo contexto aqui, especialmente porque a gente tá falando de uma coisa, é um celular, é algo gravando a gente, é uma opinião que a gente vai dar, é uma teoria, um conceito que a gente vai levar lá e a gente tem receio de falar alguma coisa errada. Gente, é muito mais complexo do que muitas vezes fazem parecer, tá? Mas o primeiro ponto pra gente partir daqui, todo mundo niveladinho, é a gente lembrar que isso faz parte da condição humana. Tá tudo bem se você se sente assim. E agora a gente vai cuidar disso. Essa vergonha não necessariamente é falta de segurança, sabe? Não é isso. Mas pensa, a gente passa anos da nossa graduação sendo treinada, ensinada a como estar atenta ao outro. Ou seja, observar o comportamento do outro, acolher, reconhecer, manejar as emoções do outro. Hoje em dia eu trabalho muito com autocompaixão do terapeuta, né, na prática clínica, e a autocompaixão ela tem fluxos, né, que a gente fala, eu não vou entrar nessa teoria com vocês, mas tem fluxos e um dos fluxos é o psicólogo com ele mesmo, a maneira como ele se relaciona com ele, porque isso vai ajudar o paciente na modelação da autocompaixão. Mas quando a gente começa a estudar isso também, perceber isso na nossa própria pele, eu como psicóloga também, a gente vê a falta que faz ao longo da vida, tá? Para além da graduação, da vida, a gente aprender a se relacionar melhor com a gente, né? E na graduação também, porque, como eu falei, são anos voltados ao estudo do outro, a gente ficar nesse fluxo daqui para fora, tá? Fornecer compaixão, observar o outro, etc., ficar muito consciente disso. E quando a gente se expõe, é como se a gente invertesse um pouco a ordem das coisas. A gente que estava num lugar de maior observação passa a estar em um lugar de maior visibilidade. E a internet, ela traz junto disso uma falta de controle. Eu tenho muito isso, esse era o meu maior receio com a internet, né? Onde que esse vídeo pode chegar? Quem pode ver? Para quem vão encaminhar? O que que vão pensar? O que que vão falar de mim? A internet escancara essa falta de controle, que também faz parte da vida e que não tem como a gente lutar com isso, brigar com isso, nem ter garantia de que isso não vai acontecer, porque vai. Mas a internet deixa isso mais aflorado dentro da gente. A gente vai para um lugar onde as pessoas podem nos ver
mais. E muitas vezes a psicóloga só quer ficar quietinha no canto dela, atendendo os pacientes dela, que é para isso que ela foi treinada. Então eu digo que todo mundo que quer se expor na rede social precisa levar em consideração que esse desconforto, ele vai ser bem grande no começo e dependendo, assim, do teu funcionamento mesmo, assim, né, da tua história, de quem tu é, dos recursos que tu tem, isso vai ser pior. No meu caso, eu era muito quietinha, gente, assim, eu tenho um traço, assim, uma coisa dessa Cessi, eu não sei como fala, assim, que absurdo falar Cessi, não é isso, assim, é uma coisa meio audaciosa, assim, meio ousadinha em alguns aspectos, mas é essa rebeldia, essa coisa que eu tenho, sempre esteve presente num ambiente muito controlado, ou seja, minha família sabe desse lado meio palhaçona, meio, sabe? Mariana, minha esposa, sabe desse lado meu, pessoas muito íntimas. Agora, esses aspectos irem para outros contextos, assim, era assustador para mim. E como eu defendo essa coisa da gente não se compartimentar tanto, da gente levar as nossas partes para a internet, claro que com muita sabedoria, mas defendendo essa autenticidade, eu saberia que eu não conseguiria fazer um personagem ali, uma Bruna super séria, super, sabe? Tipo, porque eu não sou essa Bruna em nenhum lugar. Então ali, obviamente, eu também não seria. Hoje, depois de 6 anos criando conteúdo, eu já entendi quais são esses limites, tá? De até onde eu vou, quais partes eu mostro. Mas no começo, como eu disse, foi muito difícil, basicamente por ter essa coisa assim mais reservada, tá? Eu deixava sempre muitas partes, e eu ainda deixo muitas partes minhas reservadas para pessoas muito íntimas, tá? Eu tenho isso, assim, isso acho que isso me descreve muito bem. Não é nem que eu sou muito low profile ou nem que eu sou muito ousada ou muitas coisas assim, não. Mas eu escolhia muito bem as pessoas que viam esse todo, assim, essa Bruna inteira. E na internet eu mostro um pouquinho mais dessa parte. E isso me tira um pouquinho mais do controle por conta de, como eu falei, da exposição. Ó, então, saindo desse lugar que aparentemente é mais seguro, mais familiar, indo para um lugar que nos falta controle, nos falta previsibilidade, porque é a visibilidade, né, que a gente acaba tendo. Tem algumas coisas que a gente faz ou deixa de fazer que ou vão ser reforçadoras dessa vergonha, ou seja, vão potencializar a nossa vergonha, e algumas coisas que vão dar uma acalmada na vergonha, assim, não vão alimentar mais ela. É sobre isso que a gente vai falar agora no vídeo. Primeiro, o que alimenta essa vergonha? Gente, isso muito, tá? É a comparação excessiva. É a gente gastar tempo demais na rede social das colegas. E tempo demais pensando o que essas outras pessoas estariam pensando da gente se vissem XYZ. Então, se a gente fica ruminando demais sobre isso, primeiro que a gente está postando de menos, porque a gente não está investindo energia em fazer o movimento das coisas, e segundo que a gente, sei lá, a gente abre, sabe, guarda mais o outro dentro da gente do que se relaciona com a nossa própria experiência. Então, isso é terrível, ficar se comparando demais e gastando tempo olhando o conteúdo da colega. Segundo, achar que você precisa, para ter um conteúdo autêntico e humano, você precisa postar todos os aspectos da sua vida. E eu vejo que muitas psicólogas se perdem nessa linha tênue. Não, você precisa ter limites de até onde você mostra a sua vida pessoal e o que você quer preservar para você, tá? Então saiba que você não precisa postar tanto quanto a colega X posta. Não. Tem jeito da gente ter uma rede social de sucesso, assim, com bastante visibilidade, sem ser o BBB, sabe? Sem que você precise abrir a câmera, chorar, mostrar tudo, contar tudo em tempo real. Não, isso não é bom para um perfil, né? De uma psicóloga que trabalha com saúde mental, isso não é recomendado. Então, não se força, tá? Não confunde as coisas achando que para ter uma boa rede social você vai ter que postar tudo, porque você não vai ter que postar tudo. E o terceiro ponto que alimenta muito essa vergonha, esses muros, é a gente achar que tudo tem que ser perfeito, assim, a gente levar mais em consideração o que a nossa autocrítica diz sobre o nosso conteúdo, nosso posicionamento digital, do que o que pessoas queridas ao nosso redor, pessoas que a gente confia, dizem. Então, daí eu vou pro outro ponto, né? Puxando esse gancho. O que acalma essa vergonha? O que cuida dessa vergonha? Quero trazer mais 3 pontos para vocês. Primeiro ponto, puxando o gancho,
tenha pessoas junto de você que vão te ajudar a encontrar a melhor maneira de você estar na rede social. Pessoas que vão ter um olhar mais compassivo, porque isso vai regular essa vergonha. No meu curso, Método Psico Fora da Caixa de Criar Conteúdo, eu tenho um grupo com as alunas e eu vejo assim o quanto é potente a gente poder compartilhar nos dias que a gente não tá bem, a gente poder pedir opinião, a gente poder receber feedbacks compassivos, olha, melhora isso, esse outro ponto tá muito bom e tal, tanto que tá funcionando, que não tá funcionando. Isso é essencial para que a gente continue, para que a gente se motive, porque a gente tentar olhar sozinha para a nossa rede, para o nosso conteúdo, faz com que, a gente olhe só a partir da autocrítica mesmo, ou dois, a gente não tenha certeza das coisas, assim, não que a gente vai ter certeza em algum momento, garantia não existe, mas a gente fica meio paralisada porque a gente não sabe se está fazendo os movimentos que possivelmente vão nos levar, né, mais perto ali do lugar que a gente quer chegar. Então, tenha pessoas perto de você. Isso vai te ajudar muito a continuar na rede social, apesar de todos esses desconfortos, apesar da sua vergonha. E por que eu digo isso para vocês como esse primeiro ponto aí, para cuidar da vergonha? A vergonha, ela é alimentada e aumentada, assim, né, reforçada a partir do silêncio. Então, ter pessoas ao nosso redor faz muito sentido, porque a gente bota a luz na vergonha e ela meio que vai, tipo o vampiro que não pode ver o dia, sabe? Bota o Edward Cullen aqui. Ah, Edward Cullen. Garotas entenderão. Mas, gente, a luz destrói a vergonha. Quando a gente está em comunidade, quando a gente tem olhares compassivos perto da gente e a gente fala sobre as coisas que a gente tem vergonha, a gente se sente menos sozinha. A gente vê que a vergonha não é um caso isolado nosso e a gente pode fazer esse manejo dela de uma maneira muito mais gentil, muito mais amorosa, sem paralisar, mas dando os movimentos necessários, tá? Então, eu estudei já há muito tempo sobre a vergonha. Eu adoro estudar a vergonha e porque faz parte da minha história, assim, vergonha é uma emoção que me paralisou já muito, me fez dizer muitos nãos, me fez atrasar muitos movimentos, então eu sei como é difícil, sabe? Como é difícil a gente lidar com a vergonha e continuar apesar dela. E os olhares gentis, estar em comunidade faz toda a diferença aí, tá? Para que ela não se alimente desse silêncio. Então, vamos botar luz na vergonha. Outra coisa que nos ajuda muito é entender como que vai ser a nossa exposição de uma maneira mais controlada. Por quê? Porque, como eu falei, a internet nos leva para essa falta de controle e a gente precisa resgatar um pouquinho, talvez, desse controle para que a gente dê os passos que a gente quer dar, assim. Então, é resgatar um pouquinho dessa confiança, assim, do tipo, tá, talvez vídeos agora, ou talvez vídeos sem roteiro, me deixe muito ansiosa, muito envergonhada, não vou conseguir fazer isso. Então, o que eu consigo fazer agora? Será que começar postando uma foto minha, falando que eu me formei, contando algum aspecto ali da minha formatura, da minha agenda, de o público que eu trabalho, como eu tô trabalhando, se eu tô com a agenda aberta ou não tô, contando alguma partezinha da minha história, contando sobre algum hobby que eu tenho? O que, assim, sabe qual aspecto que eu posso deixar que o outro veja e que seja mais controladinho? Eu não preciso ir pro meu excesso, eu não preciso dar, assim, subir a escada, sabe? 3 ali, coisa de escada, pular. Não, eu posso ir devagarinho, de uma maneira mais controlada. E isso vai me dando a confiança necessária para que eu siga avançando. E isso é realmente uma exposição gradual que a gente vai fazendo, tá, gente? É entender que, assim, a coragem não é a não ter vergonha. Não, vai ter. Até hoje eu tenho um pouco. Sempre que me perguntam assim, como perder a vergonha? Eu fico, não sei. Se tu descobrir, me conta. Tenho vergonha, tenho medo, tenho tudo ainda hoje. Claro que é uma escala muito menor, assim, tá muito mais tranquilo hoje. Mas ainda assim eu tenho. Então a gente não vai perder. A coragem não é perder. É a gente continuar fazendo aquilo que importa, continuar se direcionando ao encontro dos nossos objetivos, daquilo que a gente de fato quer experimentar, quer tentar, com a vergonha ali do lado. Imagina esse bichinho caminhando do lado contigo, mas ele não tá bloqueando a tua passagem.
ele só tá do teu lado, então tira ele desse bloqueio de passagem, tá? Bota ele do ladinho e deixa que ele caminhe contigo. E o terceiro ponto que ajuda a gente a lidar com a vergonha é olhar mais para ela, gente. Então, assim, muitas vezes a gente gasta tempo demais brigando, se questionando por quê, olhando desse jeito para essa experiência emocional. E aqui o meu convite é que você passe a olhar com um pouco mais de abertura, gentileza e curiosidade para esse aspecto que faz parte de toda criadora de conteúdo. Eu acho que eu já chovi bastante no molhado aqui nesse vídeo, né? Já falei bastante do quanto isso é humano, do quanto isso vai fazer parte. E finalizo com esse ponto, assim, de lembrete mesmo para vocês. Olhem para a vergonha como quem olha para algo novo, como quem olha para uma experiência nova a cada momento. E se questione, o que essa vergonha tá te mostrando? Ela tá a serviço de quê naquele momento? Talvez você descubra coisas importantes. Talvez você descubra sobre limites seus que você tá ultrapassando. Talvez você descubra que você tá forçando demais a barra com você nesse momento. Talvez você descubra que existe um tema que você quer falar e que pode ser sensível e delicado e que vai ser melhor e mais protetivo para você se você trocar uma ideia com alguém antes. Se você conversar com alguém sobre a decisão de postar aquele tema ou como você pode fazer aquele roteiro, como deixar aquilo mais acertado mesmo, assim, né? Uma decisão que não vai te gerar tanto desconforto naquele momento. Olhe para sua vergonha com muita curiosidade. Você não precisa fugir dela. Ela precisa ser encarada, reconhecida e manejada a partir de tudo que você reconhece desse contexto emocional. A vergonha também não deixa de ser um sinal de cuidado que você vai ter com o seu conteúdo. Ela só não pode virar a regra, assim, sabe? E ditar todas as suas decisões, porque senão tem um leque de experiências emocionais que a gente desconsidera, né? Afinal de contas, existe muita emoção, muita coisa para ser sentida além dessa vergonha, tá? Então, se só ela que aparece dentro de você, talvez você também precise, além de olhar para ela, se conectar com ela, tudo que eu falei aqui, é também olhar para as outras coisas que você tem sentido com relação à sua produção de conteúdo, certo? Este é o recado de hoje. Eu quero que você me diga se isso fez algum sentido aqui para você. Eu queria falar sobre essa temática vergonha, mas ela é mais profunda, assim, e ao mesmo tempo que eu quero trazer aspectos que vão te ajudar e te motivar, a gente tá entrando num terreno emocional mais sensível e delicado, tá? Deixa aqui nos comentários se te ajudou, o que, como te ajudou. Se você ainda não me segue, eu vou ficar triste, tá? Vou ficar triste com você. Essa vai ser a minha experiência emocional. Me segue, curte, dá algum sinal para eu saber que você tá comigo aqui, que você tá consumindo os conteúdos aqui, porque isso me faz realmente ter mais motivação para continuar. Todo o conteúdo gratuito que eu tô trazendo aqui para vocês, eu tô começando aqui no YouTube ainda, então eu preciso do seu apoio, tá? Em troca, só isso que eu te peço neste momento. Depois já não sei, tô brincando. Vídeo entregue, gente, ó, vamos manejar a vergonha, botar o monstrinho aqui do lado e seguir caminhando, mesmo na presença dela. Ai, cara, daí sim, daí a gente vai longe. Um beijo e até a próxima.